Oi, turma. Mais uma vez estamos aqui para discutirmos mais um assunto peculiar da nossa disciplina didática da educação. Vamos ainda continuar com base na referência do livro didático, né? Didática, de José Carlos de Libânio. E referente agora ao capítulo 3 desse livro, né, que vai se referir à didática, teoria da instrução e do ensino. Então, a gente inicia com didática como atividade pedagógica escolar. E aí, então podemos dizer que a didática é o quê? É um instrumento, um recurso que viabiliza o trabalho pedagógico. Porém, para nós compreendermos melhor, concebermos a didática de uma forma mais completa, precisamos entender que ela possui dimensões, que seriam essas três aí. Uma dimensão técnica, uma dimensão política e uma dimensão social, né? Na questão da dimensão técnica, seria referente que é ao direcionamento de como o professor ensina. Como é esse direcionamento, né? Como é dado esse direcionamento nessa questão técnica para esse professor ensinar? E na dimensão política e social, está ligada diretamente à realidade do aluno. O conteúdo que vai ser ensinado, a importância do conteúdo na formação do aluno, o significado real, entendeu? Dessa questão desse ensino, desse conteúdo a ser ministrado para o aluno. Então, seria o que eu ensino, como eu ensino, para quem eu ensino e por que eu ensino, para justamente ter um sentido, um significado real para o nosso aluno. Então, vem a ser isso, está ligado a isso, essas dimensões, entendeu? Técnica, política e social. Diante do exposto, inicialmente, que estamos abordando o quê? Didática como teoria da instrução e do ensino. Vamos partir do que o professor Libânio traz, que é o que o professor se depara, com o que o professor se depara na atividade educativa. Então, ele está perguntando o quê? Com o que esse professor vai se deparar na sua prática educativa. Então, ele vai se deparar com objetivos de ensino e conteúdo de ensino, né? E partindo dessa relação entre o objetivo de ensino e o conteúdo de ensino, a ideia é alcançar o quê? A instrução. Mas para se alcançar essa instrução, precisa passar por duas vertentes, que justamente une esse objetivo e esse conteúdo. A didática, justamente, ela está para fazer o quê? Mediar essa relação. Ela vai oferecer um recurso fundamental que é dela, que é a metodologia, para que dessa forma se produza o quê? A instrução. Então, a didática, justamente, ela vai mediar essa relação, ela vai oferecer algo que é inerente algo que é inerente a ela, que é dela, né? Que será a metodologia, como vai ser aplicado, né? De que forma vai ser aplicado, para justamente se produzir a instrução. Então, vamos lembrar o que é essa instrução, que foi visto lá no 2º capítulo do livro, né? Então, na aula passada a gente viu isso, no vídeo passado eu abordei isso, que instrução é o quê? É o resultado da assimilação dos conhecimentos sistematizados. Isso quer dizer que, quando falamos que uma pessoa é instruída no sentido de ter aprendido, é porque foi lançado um objetivo através de um determinado conteúdo e o aluno absorveu, ele aprendeu. Então é isso, é se lançado um objetivo através do conteúdo e o aluno aprende. Lembrando também um pouquinho mais
atrás, que também foi abordado, que é a questão do professor Anthony Zabala, que aprender não é só na dimensão conceitual, que é a questão do decorar conteúdos, mas também aprender está ligado na dimensão procedimental e principalmente na atitudinal. Então a gente tem que relacionar esse ensino dessa forma, né? Relacionando o objetivo, conteúdo, a didática, mediando essa questão, dando a metodologia para aí sim o aluno ter a instrução, se alcançar a instrução. E aí chegamos no quê? No resultado, que é justamente a instrução desse aluno. E quem está envolvido diretamente nesse processo de ensino e aprendizagem? O professor. Então é ele que vai também estar mediando toda essa questão de objetivo, conteúdo, a metodologia, né, o que a didática oferece como metodologia para se alcançar o fim, que é a instrução. Mas dessa relação que está sendo analisada, a gente tem os temas fundamentais da didática, que são muito importantes. Precisa-se ter uma consciência sobre esses temas fundamentais da didática. O professor precisa. No planejamento dele, não pode se fugir. Precisa-se ter esses temas fundamentais da didática, que são objetivo sociopedagógico, conteúdos escolares, princípios didáticos, métodos de ensino e aprendizagem, formas organizadas de ensino, aplicação de técnicas, recursos, avaliação de aprendizagem. Quando o trabalho didático pedagógico vai ser realizado, esses temas devem estar inseridos no conceito da didática, porque se eu aplicar a didática, a metodologia oferecida, sem considerar esses temas fundamentais, o trabalho fica inconcluso. A instrução, enquanto resultado, não ocorre. Ou não ocorre a instrução esperada. Não se alcança o objetivo, aquilo que foi planejado com antecedência. Então, a gente não consegue chegar na finalidade do nosso trabalho. Então, precisa-se muito considerar esses temas fundamentais da didática, tá? É importante termos o conhecimento desses temas fundamentais, porque eles vão auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos fazer uma relação aqui. Então, tem o ensino e tem a aprendizagem. O ensino, quem vai oferecer é o professor. Consequentemente, a aprendizagem vai ser do aluno. E o objetivo final que se busca é a instrução. Se eu considerei todos esses temas da didática, esse processo de ensino e aprendizagem que leva à instrução levará então a um conhecimento ou um domínio seguro que esse aluno vai adquirir. Então é isso, a ideia é de assegurar o domínio do aluno quanto aos conteúdos que foram ensinados. Um domínio é um conhecimento duradouro, no sentido de aprender a aprender. A didática tem que levar a formação do aluno, considerando a necessidade de depois, quando ele estiver fora da escola, continuar tendo a capacidade de aprender a aprender. Que seria o quê? Continuar utilizando o que ele aprendeu. E ele saber utilizar isso, como foi aprendido na escola, nas diversas áreas ao qual ele vai estar envolvido dentro da sociedade. Então, ele vai continuar praticando aquilo que foi aprendido. Então, ele aprendeu e ele agora vai saber aplicar aquele conhecimento, seja em qual universo ele esteja dentro da sociedade inserido. É muito importante isso. Esse processo é algo muito importante para a questão da formação do aluno. Libânio também conhece que o processo de ensino e aprendizagem sofre influências decorrentes de quê? Então, esse processo de ensino e aprendizagem, ele vai sofrer influências diretas das condições internas e as condições externas.
E o que seriam essas condições internas? São questão estrutural da escola, regras existentes dentro da escola, a aplicação do regimento, da estrutura disponível da escola. Então, tudo isso que está ligado ao universo da escola, do meio que esse aluno vai estar inserido na comunidade escolar, vai influenciar. Então, por isso que essa didática do professor, a metodologia que a didática vai oferecer, precisa estar ligado com o PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. Porque no Projeto Político Pedagógico da escola vai ter todas as peculiaridades que aquela comunidade escolar necessita para chegar a um ensino, a uma instrução real, que tenha um sentido real para aquele aluno, porque ela vai tratar justamente de cada característica daquela comunidade escolar que está à sua volta. Então, tudo isso tem que estar contido no PPP da escola e o professor, ao elaborar, né, o seu planejamento, que é flexível, tem que estar alinhado com essas ideias, para justamente, sabemos que vai ter sim as influências internas, mas para que essas influências internas não sejam tão impactantes no processo de ensino e aprendizagem. E também já tem outra questão que é bem maior, que a gente discute constantemente, que são as condições externas, que é tudo que cerca esse aluno no meio que ele vive, no meio social que ele vive. É algo que a gente analisa muito, que é o ponto de vista político, né? Político-social, que justamente é o que está em torno desse aluno, do que ele está inserido dentro de sua casa, o meio social, a classe social que ele está inserido, entendeu? Tudo isso influencia diretamente na questão da aprendizagem, do processo de aprendizagem, entendeu? Do aluno. É algo muito... A questão da miséria, entendeu? Da fome, tudo isso influencia diretamente. São questões externas e que influenciam diretamente nesse processo. E, diante disso, vamos ver agora os elementos, né, constitutivos da didática, que são conteúdos, ação de ensino e ação de aprender. E para a gente poder entender melhor essa questão de conteúdos, ação de ensino e ação de aprender, a gente vai fazer uma relação. Então, a gente vai passar, né, para um pouquinho mais adiante, depois a gente retorna, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais adiante, que justamente eu vou falar um pouquinho de algumas tendências pedagógicas para poder exemplificar e vocês entenderem melhor essa questão desses elementos constitutivos da didática, né? Que vamos aplicar aqui. Com isso, vamos imaginar o cenário atual, né? Então, vamos entender no cenário atual da prática educativa, que dá uma base para esses elementos serem trabalhados. Então, para atualmente, né, na nossa realidade, para esses elementos aí serem trabalhados, conteúdos, ação de ensino e ação de aprender, a gente tem uma base, entendeu? Que dá um suporte para a gente trabalhar eles, que é o quê? A LDB, os PCNs, diretrizes curriculares, e agora a mais nova, a BNCC, né? Para a gente estar trabalhando a questão de habilidades e competências, né, dentro do nosso ensino, que é dividido por etapas: educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e, posteriormente, o ensino superior. Então, a gente tem essas bases que vai nos dar esse suporte. Mas, se a gente for avaliar como era trabalhado esses elementos ou como se articulavam no século XIX,
na década de 70, óbvio que o processo de ensino e aprendizagem sofreu mudanças ao longo dos anos. E o próprio professor Libânio, como o professor também Lucchesi, analisam o quê? As tendências pedagógicas de cada época. Então, em cada época na educação, segue uma tendência, um fator determinante dessas tendências, como eu falei lá na frente, que afeta a questão externa do aluno, também essas tendências pedagógicas vai ter um fator determinante, que é o fator político, que são as mudanças políticas dentro da sociedade. E com isso também vai alterar o modo de ensinar, né, de cada época. Então, se formos analisar na visão tradicional, né, numa visão da escola tradicional, a gente analisa os conteúdos. Então, como esses conteúdos eram ministrados? Eram conteúdos enciclopédicos, a gente já falou isso logo no iniciozinho do semestre, eu abordei isso para vocês, né? Da questão de quando os jesuítas, até a época que a didática se tornou disciplina, né? Da área de pedagogia. Então, eu falei muito sobre essa questão das evoluções ao passar do tempo, né? De como era ministrado como era ministrado o ensino dentro das escolas. Então, nessa visão tradicional, os conteúdos são enciclopédicos, humanistas, aqueles que têm por finalidade de proporcionar a intelectualidade do aluno. Então, ele só está preocupado em desenvolver o intelecto. E como também em outras aulas a gente abordou, essa visão tradicional, ela não está preocupada que o aluno aprenda, ela está preocupada que o aluno decore. Ele decore todo o conteúdo e diante disso é que ele vai ser valorizado. E se você não consegue decorar, é por incapacidade sua e não do método que está sendo aplicado. Então é você, não é inerente a nenhuma questão externa ou interna, é você que não consegue. Então ele não considera essa questão de termos uma sala de diferentes pensamentos, heterogênea, não, para eles todos têm a mesma capacidade. E quando você não desenvolve, é porque você não quer, né? E sobre a questão dessa visão da escola tradicional na ação do ensino, então qual a postura do professor? Eles seguem aplicações de um sistema ou de uma didática bem conservadora, um passo a passo, como se fosse uma fórmula de ensino ideal. Exerce uma autoridade muito forte sobre o aluno, tornando o aluno passivo na relação professor-aluno. Essa relação é vertical, então só o professor tem autoridade dentro de sala, só ele detém todo o conhecimento, né? O aluno não sabe de nada, quem detém de todo o conhecimento é o professor, então a instrução vai ser ministrada totalmente por ele, o aluno totalmente passivo dentro dessa visão dessa escola tradicional. E no caso do terceiro elemento aí, ação de aprender na visão da escola tradicional. Então, a ação de aprender, o aluno mantém essa passividade, ele só deve memorizar os conteúdos que são ensinados para, no decorrer, ele passar por um processo de exame, a avaliação que é quantitativa. Não vai ser uma avaliação qualitativa onde eu vou respeitar o que meu aluno aprendeu. Não, de maneira alguma. Vai ser aquela forma que eu decoro e diante disso eu pego o conhecimento ponto a ponto que eu decorei e as perguntas totalmente fechadas com respostas já pré-determinadas para serem dadas nesse exame. Então, é dessa forma que os elementos constitutivos da didática, conteúdos, ação de ensino e ação de aprender,
são trabalhados na visão da escola tradicional. Mas aí vamos ter outra visão para a gente poder analisar justamente, né, essa diferença da questão de época, né? Então, isso foi na visão da escola tradicional, quando estava se regendo esse ensino tradicional. Mas se a gente for na visão da escola libertadora, a escola de Paulo Freire, né, por exemplo, que está na tendência progressista, depois a gente vai ver essa divisão, os conteúdos lá, os conteúdos já são trabalhados do surgimento de problematizações e de temas geradores, temas que vão se gerar dentro daquele universo da sala de aula. Então, o professor vai entender a peculiaridade, entendeu, de cada aluno, vai sugerir uma problematização que ele possa entender que todos vão participar, para daí os alunos emitirem a sua opinião e daí começar essa questão de uma discussão crítica, né? E daí se gerar a aprendizagem. A ação de ensinar, né? Na visão da escola libertadora, seria o professor é o problematizador, ele é mediador desse conhecimento. Então, ele estimula ao aluno a pensar e esse aluno, ele pensando, ele estimulado a pensar e a aprender. Então, olha o papel do professor como mudou na visão da escola libertadora. E a ação de aprender. O aluno, ele tem pensamentos, uma participação que ativa, né? As experiências prévias que ele traz, né, da sua vida social são valorizadas e utilizadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele deve participar. E o objetivo é a capacidade de refletir, de repensar a sociedade de uma forma crítica, reflexiva. Então, olhe como mudou, né, a questão desses elementos constitutivos aplicados em cada visão de uma época, de um tempo, né? Na visão tradicional, aquele ensino fechado, aquele ensino totalmente para a questão do aluno só decorar, né? O professor que detém de todo o conhecimento, nada que o aluno traz previamente é valorizado, ele é uma máquina para decorar todo o conhecimento, e se ele não decorar é porque ele não quis. E na visão da escola libertadora já tem essa questão flexível, que é o quê? O professor ser um mediador desse ensino, lançar problematizações inerentes ao que? A realidade desse aluno, um ensino que tenha um real sentido para ser trabalhado dentro de sala de aula, alcançando a todos, né? De uma forma equitativa, né? Que alcance a todos. Então, ele vai buscar formas que alcance a todos para desenvolver essa questão do ensino e aprendizagem. Então, é algo que valoriza o aluno, né? Então, a relação aí já não é mais vertical, a relação aí já é uma relação horizontal, onde tem uma troca, onde o professor, o aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno, né? E com isso percebemos as diferenças dessas duas escolas, mas também a gente sabe que tem outras. Daí o que acontece? Vocês irão analisar os elementos referentes a conteúdo, ação de ensino e ação de aprendizagem, na visão de cada tendência pedagógica, que está dividida em dois grupos, um de cunho liberal e um de cunho progressista. Então, vocês podem estar aplicando essas três questões aí, né? Como é que eram os conteúdos, a ação de ensino e a ação de aprendizagem na visão das outras tendências pedagógicas. Então, vocês podem estar analisando, porque esse assunto foi um assunto que vocês viram
no primeiro período, né, na história da educação. E aí Libânio só faz esse resgate e fala bem pouquinho. Então, para a gente não se prender e não ficar algo bem extenso, né, e a gente poder voltar para a questão da didática em si, então vocês podem estar avaliando como é que se comporta essa questão de conteúdos, ação de ensino e ação de aprendizagem em cada tendência dessa aí. Tá aí o quadro. As tendências pedagógicas brasileiras, elas se dividem em dois grupos, que são tendências liberais, que consiste na tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista. E quando a gente vê tendências liberais, a gente tem que interpretar essa questão dos liberais, porque não era assim liberais, né? A gente vê que o cunho era bem fechado. E tem as tendências progressistas, que vai trazer um progresso dentro dessa, né, nessa educação dentro da sociedade, que são a libertadora, libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou a histórico-crítica. Então, são esses dois grupos. E aí vocês podem estar buscando essa questão de como os conteúdos, a ação de ensino e a ação de aprender se comportava nesses dois grupos de tendências pedagógicas brasileiras, tá?